Oi, pessoal, bom dia. Como vocês viram aí, ontem o Carlos é um dos meus mentores, é o que mais fala comigo. Pediu para eu ensinar umas coisas para vocês e ele me falou que o ideal seria eu dividir dias pares, falar sobre espiritualidade. Ele quer mostrar umas coisas, ensinar, ajudar, e nos dias ímpares eu falar sobre os assuntos que eu sempre falo, né, que tem a ver com inteligência emocional. Então, começando hoje, achei uma foto lá, mais ou menos parecida com a imagem que eu vejo dele. Ele tem um cabelo assim, meio homem das cavernas. Uma das vidas que eu tive com ele foi bem naqueles tempos lá. Ele me mostrou várias. E, bom, ele começou explicando uma coisa bem básica e eu queria que vocês entendessem que ele diz o seguinte, tá? Vou falar exatamente com as palavras dele. Ele falou assim: está neste momento agora, e assim, é engraçado, né? Deixa eu explicar como funciona isso. Quando ele começa a falar comigo, eu acho que ele não percebe que às vezes eu tô ocupada. E aí ele continua falando. Então eu fui no banheiro e ele continuou falando. Fui tomar banho e ele continuou falando. Então, assim, ele começou a falar, falou que eu preciso falar pra vocês hoje que tá na hora de vocês não terem vergonha. Aí eu falei, vergonha do quê, né? Aí ele começou a explicar, ele falou assim: olha, vocês vão entrar numa nova fase, estão já entrando. Isso que aconteceu com o coronavírus é uma forçação mundial para que as pessoas retomem ao lar delas, literalmente, e também ao lar. E isso significa duas coisas. Uma coisa que ele falou foi assim que essa retomada de equilíbrio, ela só é dada, ela só consegue acontecer de verdade quando ela é forçada, né? Quando você para, literalmente. Isso é uma coisa. A outra coisa que ele falou, ele tá falando muito de uma nova era. Isso é uma metáfora, né? Nova era, que tá muito colada na gente agora. E ele fala que a gente tem que aprender coisas que tem a ver com o futuro. E ele remete às tecnologias. É interessante porque eu comecei a falar sobre isso, agora eu entendi, porque eu tenho falado sobre isso faz uns meses, mas nesse último mês mais intensamente. Quem viu os meus vídeos e os meus programas lá na Vibe Mundial sabe disso. E ele falou o seguinte, que é pra gente aproveitar esse tempo, pra gente aprender coisas que a gente não sabe na parte da tecnologia, porque o mundo vai dar um salto. Ele fala desse salto, tá? Tudo vai mudar. A forma cartesiana, como eu já disse em outros vídeos, vai mudar, né? De fazer as coisas. Ele falou então pra gente aproveitar, não é por acaso, essa é uma coisa. A outra coisa que ele falou hoje especificamente, quando eu tava ali, né, no meu banheiro, ele falou assim: para a gente não ter vergonha de negociar e por acaso, agora também eu vou montando quebra-cabeça, né? Ontem eu gravei para hoje um podcast que fala sobre como negociar aquilo que vai ficar para trás, né? Nessa era do coronavírus, né? Os serviços estão mudando e tudo mais. Então, eu vou falar sobre isso depois especificamente, mas só pegando um pedacinho disso, ele fala pra gente não ter vergonha, né, de conversar com as pessoas. Eu alertei lá no podcast que o ideal é você conversar antes, não esperar a coisa acabar, terminar, estourar, né? Se você sabe que você não vai conseguir pagar alguma coisa, negocia, conversa, entra num acordo. Ele tá falando para não ter vergonha de se colocar. Por outro lado, a gente não tem que usar isso como desculpa e justamente usar esse tempo hábil para se organizar e mudar o jeito de fazer as coisas. Então, gente, agora que eu tô falando para vocês, até para mim começa as coisas a se encaixar, né? A Flávia me perguntou se como que era essa interpretação, e essa interpretação é meio assim, meio vai vindo e ele vai trazendo essas imagens, e ele mostra umas imagens assim de fios, é a imagem que eu como se fossem cabos, vou falar, não sei se é essa palavra, cabos óticos, conexões, ele fala muito dessa parte que a gente não vê e que a gente precisa agora se modificar em relação a isso. Então, muitas coisas que a gente precisava, a gente não vai precisar mais, coisas novas que a gente não tem, a gente vai precisar. Essa adaptação, ela precisa existir. E eles estão falando, eu falo eles porque são eles no geral, né? Eu tenho mais de um mentor, mas o Carlos especificamente está explicando
que a gente não pode resistir a isso. Se você se revoltar, se você resistir, você fica na força errada, na sintonia errada. Você tem que entender, é para ser assim, vai ser assim, né? O que que a gente pode fazer com esse tempo, além de aproveitar o momento de vocês ficarem nessa conexão com vocês mesmos, nessa conexão com a sua família, com a sua vida, arrumar as suas coisinhas e ao mesmo tempo realmente usar esse tempo de uma forma útil, dividir o tempo, sabe, gente, para aprender, porque a comunicação vai mudar totalmente. Eu já venho falando, batendo nessa tecla, como eu disse para vocês, agora ficou muito, muito claro. E ele fala assim que a gente precisa entender isso. Ele fala assim, vocês precisam entender isso melhor, não tá bem entendido. Ele tá batendo muito nessa tecla. Então, gente, esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando para falar do Carlos. O Carlos me acompanha há muitos anos. Eu até tenho uma piada para contar, né, que virou uma piada para mim, porque quando ele me falou que o nome dele era Carlos, eu fiquei brava. Eu falei, como assim, Carlos, né? É um nome tão comum. Eu queria um nome mais chique, mais sofisticado. Eu gosto de nomes bonitos, que para mim são bonitos, né, gente? O certo ou errado não existem. Meus filhos têm nomes que eu considero que são legais, Brian, Kevin, Patrick. E os meus filhos falam que o nome dos netos deles vai ser bem, dos meus netos vai ser bem comuns. Bem comum. Como Antônio, João. Nada contra esses nomes, né? Mas eu acho tão comum, eu falo, ai, tá bom, já entendi que eu tenho que parar de resistir com isso também. Mas só contando a piada, quando ele me contou que o nome dele era Carlos, eu achava aquilo tão esquisito. Aí uma cliente minha, a Babi, a Bárbara, falou assim: ah, chama ele de Charles, né? Então, respondendo o Babi aí, quando eu falei pra ele que eu ia te chamar, quando eu falei, né, o que você acha do nome Charles? Ele me olha muito passivamente e fala assim: o nome não importa, isso aí só serve pra vocês. E, tipo assim, ele não vai se importar com isso. Se eu quiser chamar ele de Charles, de qualquer outro nome, mas eu, como ele se apresentou como Carlos, eu vou continuar como Carlos, tá? E, mas ele, pra ele é indiferente essa coisa de nome, isso é nosso ego, né? Meu ego, né? Então é isso, gente. Então fica aí a dica, não resistam, aproveitem esse novo tempo. Nós entramos forçadamente no planeta dessa forma, tá? Então, para pra pensar aí, tem toda uma sintonia diferente acontecendo e ele vai começar a explicar isso para vocês, ensinar umas coisas. Ele me mostrou um livro ontem que eu chuto que deve ter umas 800 páginas. Eu não tenho esse livro aqui, tá? Foi uma imagem que ele mostrou, mas é como se ele falasse assim, ó, coisas novas precisam aprender. Vamos ver o que, que vai vir aí nos próximos dias, tá? Beijinho, gente. Eu vou cuidar aqui da minha casa um pouquinho, depois eu volto.